Vamos lá. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que está funcionando, tá? No mercado jurídico. E vamos lá. É uma aula que vai ser bem rápida, bem curta. O objetivo central dela é a gente passar por alguns conceitos fundamentais, beleza? E o primeiro ponto aqui do que a gente trabalha, que quando a gente fala de marketing jurídico para 2026, é a gente entender a importância disso, tá? Porque a gente tem naturalmente o advogado que vai depender só de boca a boca indicação. Quando a gente olha para um escritório de advocacia, a primeira coisa que a gente tem que entender é o formato desse escritório e enxergar ele como um negócio e não com cabeça de advogado, tá? Quando a gente fala como um negócio, a gente tem que entender quais são os 5 pilares ali do escritório de advocacia, tá? Esses 5 pilares, eles começam primeiro na estratégia, aonde que o escritório quer chegar, aonde que o escritório tem divisão, o que que o escritório busca. Segundo, marketing. O marketing, ele vai trazer justamente como que o escritório vai ter o posicionamento da marca, posicionamento, e também vai pegar a parte de gerar demanda, com o objetivo de gerar demanda qualificada ao escritório. E aí, naturalmente, cada escritório tem um público-alvo: advogado tributário, previdenciário, tributarista, empresarial, civil, família. Cada um tem um público-alvo diferente. Existem várias estratégias para você chegar no seu público-alvo, tá bem? Quando a gente olha para o terceiro pilar é comercial. O que que a gente fala que é o setor comercial? Aqui é responsável justamente por fechamentos, fechar contratos. Fechar contratos, tá? E aí tem várias frentes do que você pode utilizar para isso, trazendo também tecnologia, como é o caso de um CRM para rastreamento, CRM, uma inteligência artificial, por exemplo, para fazer a pré-qualificação e o atendimento dos leads. Então, tem várias formas de trabalhar dentro do setor comercial, só que o setor comercial ele é responsável por fechar contratos, beleza? O pilar 4 que a gente diz, uma vez que a gente tem estratégia, marketing comercial, aí sim a gente fala de operacional jurídico. Operacional jurídico, ele entra em qual ponto aqui, tá? Basicamente em atender o cliente, né? Atender e acompanhar, atender barra acompanhar o cliente. Em específico, a maior parte, 95% dos escritórios, dos advogados, só olham isso aqui, que é: Felipe, eu tenho minha captação de boca a boca, vem o cliente até mim, eu capto um cliente e ele me indica para um outro. Então, basicamente aqui, a maior parte dos escritórios só tem essa frente, não olha como um negócio, sim como só atende os próprios clientes, tá? Então, esse é um ponto que a gente tem que tomar cuidado. E o quinto pilar, que a gente fala que é o financeiro, tá? Se você ainda faz a gestão do seu escritório financeira, em que você tem que fazer, por exemplo, a cobrança dos seus clientes, você tem que fazer a cobrança dos seus clientes, você que tem que cuidar de todas essas frentes, primeira parte, você pode colocar, implementar uma tecnologia para isso, tá? Existem diversas tecnologias hoje que você consegue colocar dentro do escritório para você não ter que ficar ali cobrando ativamente o cliente. Primeiro, que isso custa muito tempo, e segundo, que é uma coisa chata você ficar ali toda hora mandando mensagem para o cliente, cobrando o cliente, então faz muito sentido delegar isso para um software, para uma tecnologia, tá bom? Existem várias no mercado, tá? Uma que a gente sempre recomenda, a gente não é parceiro da plataforma, mas é uma plataforma muito boa, tá? É o Asas, tá? O Asas é uma plataforma que é bacana, você pode criar a sua conta ali sem custo e analisar também, é show de bola. Inclusive, a gente vai deixar o link na descrição, tá? Para você conhecer o Asas, você não tem custo para analisar, né? Você pode cadastrar um primeiro cliente e ver como é que funciona. Mas, enfim, a gente não é parceiro da plataforma, nada do tipo, mas é uma ferramenta muito bacana que a gente utiliza no dia a dia, a gente recomenda para os nossos clientes advogados para o dia a dia, então funciona super bem, beleza? Bom, uma vez que a gente entendeu esses 5 pilares, que a gente enxerga a advocacia como um negócio, como uma empresa, aí a gente pode falar do pilar que vai ser o essencial da aula aqui, vai ser o pilar de marketing, tá?
Então, quando a gente vai entrar, vamos lá, marketing para advocacia, a gente tem algumas frentes do que a gente diz respeito, tá? Existem algumas plataformas, existem várias formas. A primeira parte que a gente precisa entender é sobre posicionamento, tá? Então, o posicionamento de marca, você precisa ter muito claro quem que é o seu público-alvo. Então, o que o mercado chama ali de nicho, né? Então, você precisa ter muito claro quem que é o público que você quer atingir, tá bom? Uma vez que você sabe muito bem claro qual que é o público que você quer atingir, você tem que definir o produto. Qual que é o produto jurídico que você vai trabalhar, ou se você vai trabalhar ali a área como um todo, mas é importante você ter clareza de, uma vez que você tem o nicho, quais que são as opções de produtos que você pode trabalhar dentro desse mercado, dentro desse nicho, tá bom? E aí a gente fala da frente de estrutura, tá? Que aí, até separar aqui que vai ficar melhor. Estrutura. Para que serve a frente de estrutura? São quais as estruturas bases que você precisa utilizar? Hoje, o básico do básico no digital, tá? É você ter aqui um site do escritório, site barra landing page. Você ter o Google Meu Negócio bem posicionado, que é onde você vai ter, por exemplo, o check de 5 estrelas. Então, as 5 estrelas é onde você vai ter ali, por exemplo, o cadastro de serviços oferecidos, você vai ter ali produtos oferecidos do escritório, você vai ter a categoria principal, então tem várias formas ali, o Google Meu Negócio é uma estratégia orgânica em que você trabalha ali toda a frente do ranqueamento local, tá? Então, vou colocar aqui, ó, ranking local. Isso aqui é uma forma muito interessante de você captar clientes ali, conseguir captar clientes a custo zero, tá bom? Porque o Google Meu Negócio você consegue trazer ali para o ranqueamento local dentro dos top 3, sem você ter nenhum custo em tráfego pago, beleza? Outra frente de estrutura fundamental, uma vez que a gente tem site, Google Meu Negócio, Instagram, tá? Isso aqui é o básico do básico, um Instagram bem posicionado, que aí você destaque bem claramente a parte da biografia, qual que é a transformação que você gera, qual que é o nicho que você atua, os destaques, que são aquelas bolinhas que fica dentro do Instagram, e como vai ser trabalhado a frente de conteúdo, tá? Bom, isso aqui é o básico do básico que a gente fala de estrutura. Existem outras, YouTube, LinkedIn, Facebook, TikTok, Kawaii, existem várias plataformas. O básico do básico que você tem que estar bem posicionado é site, Google e Instagram, tá bom? É o mínimo que você precisa fazer. Bom, uma vez que a gente fala dessas frentes, então, só para a gente deixar um pouquinho melhor aqui, então, frente de marketing, posicionamento e estrutura. Uma vez a gente tem, então, site, Google, Meu Negócio e Instagram, a gente fala, uma vez que tem posicionamento, estrutura, aí a gente fala de captação, tá? Captação ao escritório. E aqui, quando a gente fala de captação, não tem como a gente não falar de tráfego pago. Tráfego pago é uma das maneiras mais rápidas de você acelerar o seu processo de captação e trazer o escritório ali, aumentar faturamento. Então, aqui, quando a gente fala de captação, o primeiro tópico que a gente fala é tráfego pago. Tá? Existem várias estratégias de tráfego pago. Primeira parte, quais são as duas ferramentas principais do mercado? É o Google Ads e o Meta Ads. Cada uma, cada uma dessas plataformas, as duas funcionam, tá? Tudo depende de qual que é a sua área. Então, eu vou passar um geral para você, tá? Isso não é regra, sempre depende de região para região, de público-alvo para público-alvo, por isso que cada escritório tem que ter um planejamento individualizado de marketing, tá? Mas, se a gente for pegar áreas que costumam ser bacana dentro do Google Ads, vamos lá, a área do trabalhista, a área de previdenciário, a área de família, vou tirar aqui, isso, a área de direito de família, divórcio, pensão alimentícia, guarda, a área de família tem de performar muito bem, a parte imobiliária,
é uma área que também é interessante ali. Família, a gente pode puxar aqui outras como sucessões, inventário. Eu vou deixar aqui de cor separada aqui para facilitar. Então, ó, Google Ads, essas são áreas aqui que são bacanas, são áreas que tendem a performar bem. Felipe, o Google Ads, como que ele funciona? Ele funciona por termos de pesquisa. Então, naturalmente, a pessoa já tem que estar pesquisando por um advogado da área previdenciária, trabalhista. Como a advocacia ela é um serviço muito pela necessidade, faz muito sentido você já atingir quem já está buscando ali por um advogado, buscando por um escritório, que é o que a gente chama de funil, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de um funil, a gente tem o topo de funil, só para a gente facilitar, que vai ficar melhor aqui, ó. E, vamos lá, a gente tem o topo de funil, topo, tem o meio do funil e tem o fundo do funil, tá? Vamos lá, primeiro, fundo de funil aqui a gente fala pessoas que já estão ali pesquisando pelo advogado. Então, aqui a gente fala do funil ali do Google Ads, que é a pessoa pesquisa, encontra o escritório, vai para o site do site tem um botão ali para entrar em contato com o WhatsApp, e do WhatsApp cai na área comercial, em que aí tem que ter um atendimento eficiente para buscar agilizar ali esse agendamento, marcar um horário ali com esse lead, né, para buscar um fechamento de contrato. Então, fundo de funil, Google Ads, e topo de funil é muito conteúdo de conscientização. Então, conteúdo de conscientização. Então, conscientização aqui. Você vai atingir muitas vezes a pessoa que não está em busca de um advogado, não está procurando um advogado, mas você vai trabalhar conteúdos ali de consciência, que ela pode ter um direito específico e assim, assado. Beleza? Conteúdo de meio de funil, o que, que seria? Seria você começar a buscar gerar conexão. Então, aqui a gente fala bastante de storytelling, tá? Storytelling, então, para você conseguir justamente criar conexão com o seu público-alvo, tá? Sempre a gente fala que pessoa gera conexão com pessoa. Então, se você está ali produzindo conteúdo, você naturalmente vai estar à frente ali de um escritório que só tem postagens estáticas. Então, esse é um ponto muito bacana. Pessoa se conecta com pessoa. Bom? Então, o meio de funil ali é para justamente buscar esse storytelling, gerar mais conexão, tá? E ir trabalhando essa frente de conscientização também, sempre conscientização e autoridade. E fundo de funil é a pessoa que já está consciente, que já está em busca de um advogado, que já está procurando ali por uma solução. Topo e meio de funil, aqui a gente fala, esse topo e meio de funil, aí tem o Meta Ads, né, que é o Meta Ads. Felipe, o que é Meta Ads? Instagram, Facebook, tá bom? Dentro dessa parte do Meta Ads, o que a gente pode falar ali que são áreas? Primeiro, direito tributário, porque muitas vezes, primeiro, tributário é empresarial. Então, por exemplo, é PJ, né? É uma empresa que você vai atender. Nesse caso específico do tributário, você não vai. É muito difícil a empresa estar pesquisando no Google. Pode acontecer? Claro que pode, gente. Claro que pode. Mas ali a gente vai ter 5% das empresas que vão pesquisar. O mercado do tributário, ele é muito maior na frente do Meta, em que conscientizar sobre a importância de uma empresa ter uma assessoria tributária, o quanto que uma empresa consegue economizar ali tendo uma consultoria tributária e assim por diante, tá bom? Então, tributário entra na frente de Meta Ads, conscientização, criação de marca e conscientização da empresa, tá? Outra frente do Meta Ads que é interessante, previdenciário, também tem vários produtos previdenciários que funcionam bem, por exemplo, tá? O auxílio doença, auxílio acidente, salário maternidade, tem vários. Trabalhista também é uma área que funciona bem dentro do Meta Ads. Trabalhista, família também, família. Aqui a gente fala também de outras áreas específicas, que a gente falou do tributário, né? Também a área empresarial, só que sempre pensando ali em que é um funil mais complexo, não é um funil de simplesmente de rodar tráfego e acabou. Tem que ser feito um trabalho mais elaborado quando a gente fala da área empresarial e tributária, porque são pessoas jurídicas, tá bem? Mas, de uma maneira geral, aqui, essas são áreas aqui que já são interessantes ali quando a gente fala do Meta Ads.
tributário, previdenciário, trabalhista, fazer assim que vai ficar melhor, na verdade. Isso. Aqui. Tá? Bom, isso aqui é apenas uma primeira visão do marketing, do que a gente fala do mercado de 2026, tá? Desses pontos em específico, se você é um escritório que ainda não tem site, ainda não tem Google Meu Negócio, ainda não tem Instagram bem posicionado, ainda não roda uma estrutura de tráfego pago para você começar a gerar demanda, essa é a primeira frente que você precisa entender. Tudo isso que eu estou trazendo de áreas que performam bem, tudo tem que ser feito uma análise. Por quê? Primeiro, o Google Ads tem que analisar dentro do Keyword Planner, que é o planejador de palavras-chave que tem dentro da própria ferramenta da Google, o volume de demanda. Então, o Google ele funciona por volume de buscas, né? Então, tem que ter pessoas ali pesquisando, tá? Inclusive, de todas as áreas, a área trabalhista é que tem maior volume de pesquisas, criminal tem muito volume de pesquisa, família tem muito volume de pesquisa, só que o Google, ele funciona a partir de pesquisas, então a pessoa já está em busca ali de um escritório, tá? Uma dica aqui é fazer uma campanha de Google local também, tá? Próximo da região. Felipe, por quê? Porque quando você faz uma campanha local, você está falando justamente, está buscando atingir pessoas que estão próximo da sua cidade. E por mais que você possa atender o Brasil inteiro, pensa comigo, você é do estado, vamos supor que você mora em São Paulo, capital. Se você rodar para São Paulo, capital, uma campanha, Guarulhos, regiões próximas, o seu sucesso vai ser muito maior do que você tentar rodar ali, por exemplo, para um estado do Maranhão, por exemplo, que vai pegar 20 pessoas que você capte de São Paulo contra 20 pessoas que você capte ali do Maranhão. Qual que tem maior probabilidade de fechar? Obviamente, quem está mais próximo de você tem uma taxa maior de fechamento, beleza? Bom, eu vou falar aqui basicamente de alguns funis, tá? Para vocês entenderem também alguns funis interessantes, tá? O primeiro funil é o funil do Google, que é quem já está ali pesquisando ali efetivamente por um escritório, já está pesquisando ali por um advogado, e você já quer assim, já quer pescar, né? Trazer alguém que já está quase, que já está com um problema, já está pesquisando por um advogado, por uma solução. Então aqui, vamos lá, o funil do Google ele é muito simples. Primeiro, você tem ali a campanha, né? O anúncio que ele vai aparecer. Então, seu anúncio tem aqui o Ads, né? Deixa eu tirar aqui que vai ficar melhor. Você tem o Ads. Esse Ads vai aparecer ali na rede de pesquisa do Google, né? Que é a campanha de pesquisa que a gente chama no mercado de search. Essa campanha de search, ela vai trazer ali para uma landing page para um site, tá? É importante que o site não seja uma landing page, seja se for landing page ou site, que seja de alta conversão, tá? Então, você tem que focar em uma landing page que vai converter bem. Felipe, qual que é uma taxa bacana de mercado para entender ali de landing page? Landing page acima de 20% já é interessante, sendo o ideal do ideal ali buscando acima de 30%, tá bom? Mas assim, se você bater uma landing page acima de 20%, já está bem bacana, tá? Você já também mecânico, você vai conseguir ter um resultado show. Vamos lá, uma vez tem campanha de search, landing page, aí você tem essa landing page, ela se torna ali ela vai para o WhatsApp, né? A pessoa clica no botão do WhatsApp, então ela se torna ali um lead, efetivamente, que aí o lead, o que, que é? A pessoa que entrou em contato ali, clicou para entrar em contato no WhatsApp e mandou uma mensagem para você. E aí, desse lead, você tem que buscar um agendamento, ou muitas vezes ali o atendimento pelo WhatsApp, aí depende de caso a caso, de lead para lead, de área para área também, o quão complexidade vai ser essa venda, tá? E aí, desse agendamento, trazer ali, buscar o fechamento de contrato. Então, contrato fechado, fechado. Bom, basicamente é isso, tá? Então, se a gente fala dessas primeiras aqui, esse é o funil do Google, que ele é um funil simples, tá? E, bom, aqui o que é importante também, bacana de acompanhar, é a taxa de fechamento, tá? Do Google, quando a gente fala aqui de uma campanha de pesquisa, o que é legal para você se basear, tá? 10%, tá? Então, ali,
esse aqui é uma taxa bacana para você. Então, Felipe, você teve 100 leads, 100 oportunidades. Você conseguiu fechar 10% ali em contratos fechados. Então, isso aqui é uma coisa bacana de buscar, tá bom? Que aí é uma métrica boa. Obviamente, depende de campanha para campanha. Tem campanha que vai ser acima de 10%, tem campanha que vai ser abaixo de 10%. O que é sempre importante? Pelo menos buscar essa taxa de 10%, tá? Trabalhar no setor comercial, um atendimento rápido. Essa parte em específico, quando a gente fala que a pessoa acabou de se transformar em um lead, o atendimento tem que ser feito aqui, idealmente, dentro de até 5 minutos, tá? Atendimento tem que ser muito rápido do lead. Bom, se a gente pega, esse é o funil do Google, funil simples, é um funil que funciona muito bem, desde que trabalhado com as palavras-chave, porque aí tem algumas frentes que vão determinar isso. Então, a gente fala primeiro palavras-chave, as palavras-chave, a gente fala dessas palavras-chave, tanto as positivas, né, vamos dizer positivas, que é a campanha aqui quer aparecer, então as palavras-chave positivas, e as palavras-chave negativas, que é treinar o que a campanha, o que o escritório não quer aparecer. Então, isso aqui é importante. Por exemplo, Felipe, eu sou um escritório, eu advogo na área previdenciária, é meu principal nicho, e meu foco é captar clientes de BPC Loas, auxílio-doença, auxílio-acidente, assim, assado. Beleza. Naturalmente, você tem que negativar palavras-chave que vão estar relacionadas a outra área. Então, por exemplo, você negativa tanto palavras-chave de outras áreas, que você não atende, então, de outras áreas. Negativar palavras-chave ali, por exemplo, de defensoria pública, negativar palavras ali que vão pesquisar, gratuito, barato, de graça, de graça. Então, assim, tem uma série de palavras-chave que é treinar a campanha para o que você não quer aparecer também, tá bom? E, bom, na área do jurídico, em específico, a gente fala que faz muito sentido o advogado ele começar a investir em anúncio para crescer, por quê? Porque é muito difícil o advogado ele ter um serviço abaixo de 2 mil, 3 mil, 4 mil reais ali, muito difícil, a não ser que seja algo mais pontual. Então, a advocacia, ela tem um alto valor agregado. E o que é interessante nisso? Você consegue ter um funil de, Felipe, investir, por exemplo, R$ 1.000. E desses R$ 1.000, fechei em clientes 10 mil. Então, fechei ali R$ 10.000. Legal. E se você pegar justamente e começar a trabalhar para escalar ainda mais esses resultados? Investiu 1.000 para voltar 10 mil. O que acontece se o escritório, por exemplo, investir 3 mil? Será que ele não volta ali, por exemplo, uma frente? Pode voltar mais do que 30 mil, tá, pessoal? Porque cada serviço do jurídico tem ticket médio e tudo, mas vamos colocar esse mesmo exemplo, de 1 para 10, que volte ali 30K, 30 mil. Então, quando a gente fala de tráfego pago, você tem um funil mais escalável, no sentido de você conseguir trazer demanda. E isso faz muito mais sentido do que você simplesmente olhar, como eu disse aqui, para o operacional jurídico, esperando ali cair clientes. Ah, Felipe, eu vou esperar 2 anos para o meu cliente chegar até mim, vou esperar 1 ano para o meu cliente chegar até mim. Não faz sentido, cara, você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás, tá? Então, bom, pessoal, esse é um vídeo aqui para passar algumas ideias, uma noção de mercado, um pouquinho mais sobre quais são os principais pilares aqui quando a gente olha a advocacia como um negócio, de quais que são ali as estruturas, o posicionamento, primeiro escolher um nicho, trabalhar um produto, o que é topo, meio, fundo de funil, a estrutura ali, básico do básico que você precisa para começar, um site, o Google Meu Negócio, o Instagram bem posicionado, com a bio trabalhada, qual que é a estratégia de conteúdo. A gente pode, em outros vídeos aqui, trazendo outros conteúdos ali para a gente ir aprofundando cada vez mais também, bom? A captação em específico de tráfego pago, isso é uma coisa que, assim, se você não roda campanha, se você não faz tráfego pago, se você não investe no seu escritório, você está perdendo tempo, você vai ficar para trás, tá? Eu dei algumas estratégias aqui, tá, de Google Ads, Meta Ads, de qual área, o que é bacana para cada um, só que
naturalmente, cada caso é um caso, e isso dá para aprofundar ainda mais para o seu escritório, tá bom? Você clicar no link da descrição, vai ter o nosso site, Almeida Scala Digital, você pode marcar uma consultoria, um diagnóstico inicialmente, tá bom, com a nossa equipe, inclusive ali, entre em contato, a gente faz uma primeira reunião para a gente entender o seu escritório, a gente te conhecer, a gente analisar, olha, se faz sentido a gente te ajudar, se faz sentido a gente conseguir trazer um planejamento para você, seja se você atende na área civil, família, trabalhista, previdenciária, tributária, a gente está à disposição aqui, tá bom? Então, precisando, só clica no site ali que a gente pode estar marcando uma reunião para a gente te conhecer e, naturalmente, trazer algo bem mais personalizado ao seu escritório. E aí o funil do Google, pessoal, que aí o funil do Google, esse é um funil clássico. Se você ainda não está com o Google Ads tracionando no seu escritório, se você tem pelo menos essas áreas trabalhista, previdenciário, família, imobiliária, sucessões, você está perdendo tempo, tá? Você está perdendo tempo, está dando mole. E aqui tem as taxas, então, da landing page buscar acima sempre de 20%, o atendimento do lead, abaixo sempre ali de 5 minutos, tá, pessoal? Isso aqui é interessante que você pode colocar uma IA para uma qualificação e a taxa de conversão que tem que buscar ali sempre como uma média, tá? Ali 10%, que aí é algo bem bacana. Felipe, tive 100 contatos, você tem que ter 10 fechamentos de contratos. Felipe, tive 200 contatos, tem que ter 20 fechamentos de contratos. Essa é uma taxa bacana para se basear, tá? Para sempre estar próximo disso. E, obviamente, de área para área, tem área que vai ser um pouquinho acima, 12%, 15%, tem área ali 8%, mas tudo isso depende muito da região também, do atendimento, de como que está a estrutura comercial, tá bom? E da campanha do Google Ads tem as palavras positivas e negativas que também vão determinando. E aí a frente de tráfego é a escala, porque se você começa a gerar resultado, você consegue reinvestir para crescer cada vez mais, bom? Se você tem interesse em fazer uma consultoria sem custo, para a gente analisar o seu escritório de uma maneira personalizada e a gente analisar quais são as alavancas de crescimento que a gente pode trazer para te ajudar, aqui no link da descrição você tem vai ter o link do nosso site, Almeida Scala Digital, que a gente vai estar à disposição. Bom? E se você tem um outro vídeo, um outro tema que você gostaria que a gente trouxesse, trabalhasse aqui no canal, você só deixa nos comentários, que vai ser um prazer te ajudar.